Boa noite! Boa noite, tudo bem? Eu tô joia, e você? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo em paz. Correndo bastante, mas está valendo a pena nesse período agora de pandemia. Muito delivery aqui na loja, é uma loucura. E chega no final do dia, a gente está meio assim, cansadinho, mas vale a pena. Vale a pena fazer aí a satisfação dos casais e das mulheres sozinhas, dos homens sozinhos, né? É, com certeza, nossa. E houve um aumento significativo da linha de produtos sensuais nesse período, né? Muita gente sozinha, muita gente, muitos casais querendo incrementar, inventar alguma coisa nova, viver algo novo. Então, estão recorrendo ao sex shopping e a gente está com uma variedade muito grande e dando sugestões, dicas, as consultorias como coach de relacionamento, como sex coach, como terapeuta também vem aflorando. Então, esse trabalho online está cada vez mais forte, graças a Deus. Isso é muito bom. E se tratando de sexualidade, de sexo, apimentar, né? Melhorar o relacionamento, eu estava falando com o pessoal que nós vamos falar hoje sobre disfunções sexuais. Aham, Quem me convidou para fazer hoje a live foi a Caroline Leão, que é uma psicanalista daqui de BH. Porém, ela aham. teve um problema sério de saúde, não pôde comparecer, e por isso que eu convidei você. E apresente-se para o pessoal. Quem é Aldo? Gratidão. Bem, eu me chamo Aldo Mendes, né? E como terapeuta tântrico, corporal tântrico, eu sou conhecido como Deva Vassanto, que significa a primavera divina. Então, nós, como terapeuta, já atuamos há 5 anos, mergulhando um pouquinho nesse processo de ressignificação, autoconhecimento, né, disfunções sexuais também, porque nos atendimentos a gente atende bastante gente com alterações e disfunções. Então, você tem que realmente conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto para poder desenvolver a melhor metodologia para quem nos procura. Então, é um assunto sério, né, Catiúcia? Falar sobre disfunções, porque realmente são alterações que muita gente é acometida, então, tanto homens como mulheres, principalmente mulheres. Então, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para bater essa bola. Vamos lá. Pois é, eu não quis deixar de fazer, porque tem algumas perguntas e, por respeito às dúvidas, eu não Aham. quis. Não vou passar o dia, eu quero hoje, porque é um assunto, como você disse, é um assunto muito sério e a gente precisa ajudar essas pessoas, né? Tem Sim, sim, pouco sim. tempo, tem pouco tempo que a gente fala sobre sexo, né? No Brasil não podia Isso. comentar sobre isso, não era o assunto aberto para falar. Exatamente, né? O sexo tem que ser falado abertamente, diretamente, sem medo, sem culpas, né? Sem vergonha, sem timidez. Deve ser um assunto que deve fazer parte da roda de amigos, mas sem essa visão, é, digamos assim, muito cheia de tabus e medos quando se fala sobre esse assunto, né? A gente tem que ter liberdade de falar sobre sexo e não ter medo de falar sobre sexo, nem de sexualidade, que são duas coisas diferentes, mas que infelizmente muita gente ainda confunde, né? Acha que sexualidade só está ligada diretamente a sexo, e não é isso. Então, muitos fatores da nossa vida que relacionadas à sexualidade é que leva diretamente às questões, às alterações e às disfunções sexuais. Exatamente. E já para a gente começar, todas essas perguntas que eu vou fazer para você hoje, agora, Ah, me mandaram pelo Instagram, pelo direct. Então, a primeira certo. pergunta, vamos começar do início. O que é disfunções sexuais? O que é disfunção sexual? Essa é a pergunta dela.
Então, a disfunção sexual são alterações que ocorrem no corpo, na vida de uma pessoa, sejam masculina, sejam feminina, que faz com que essa pessoa não viva o seu prazer, a sua sexualidade de uma maneira plena. E as disfunções, elas existem vários tipos, né? E dentre elas levam a mulheres, por exemplo, a sentir dor, a sentir dificuldade, a não ter desejo, ou então compulsão por desejo. Ou seja, uma série de situações, de alterações no corpo e na vida de alguém. Essas alterações são chamadas de disfunções sexuais. Nos homens, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erétil, também dispareunia. Muita gente acha que homem não tem dispareunia, mas tem, tá? E assim, e essas alterações têm relevância e têm origem em fatores psicoemocionais, na maioria dos casos. Então, alterações diretamente ligadas ao corpo, a dificuldade da pessoa ter prazer. Isso é uma disfunção sexual. Eu já falei para muitas pessoas que me procuram para falar sobre disfunções sexuais, que algumas começam lá na adolescência, só que elas, como não têm a vida ativa, uma vida sexual ativa, vai descobrir na primeira transa, né? Isso. E na maioria das vezes são traumas, são palavras malditas, mal Uhum. faladas perto de crianças, que crianças colocam aquilo na cabeça e vai falar: puxa vida, eu vou ter que enfrentar isso. E tem mulheres que casam, sentem dor a vida inteira, acreditando que é daquela E é forma, normal. porque alguém lá na adolescência falou que sexo dói, que sexo é ruim, que sexo é pecado. E aí casa, sente a primeira dor, a segunda, a terceira, acha que é normal e vive sentindo dor, né? Exatamente. É uma. E assim, e uma coisa importante, mulheres, ter relação sexual é ter uma relação de prazer, com prazer. Se em algum momento, mulheres, vocês no ato sexual sentirem desconforto, sentirem dor, alguma coisa está errada, alguma coisa está alterada. Então, procure um profissional de saúde para verificar o que está acontecendo, seja ele um profissional que trabalhe na parte fisiológica, seja ele um profissional que trabalhe na parte psicoemocional. Se você sente dor na relação, está errado. Alguma coisa está alterada no teu corpo ou na tua mente, tá bom? Sexo é para ter prazer, é para se sentir prazer, é para se ter plenitude. Se você não tem isso na tua vida, infelizmente alguma coisa está acontecendo. Então busque um profissional para corrigir isso, por favor. De fato. É, dor na relação é disfunção? Essa é uma pergunta que um rapaz mandou pra gente. Repete para mim, por gentileza, Kátia. Dor na relação sexual é disfunção? Então, não necessariamente tenha que ser uma disfunção, mas pode estar atrelado também a fatores psicoemocionais, porque, por exemplo, essa observação que você fez com relação a uma adolescente, uma criança que ouviu muito sobre o negativo com relação ao prazer, essas informações ficam reverberando na mente do corpo dessa pessoa e ela entende que sexo é errado, que sexo é sujo, que sexo não é prazeroso. E fisiologicamente aquele corpo está perfeito, não tem absolutamente nada. Mas essas informações gravadas desse subconsciente está reverberando nesse corpo de tal maneira que ela vai sentir dor de alguma forma. E essa dor psíquica tem a origem em fatores psicoemocionais. Não necessariamente tenha que ser uma alteração ou uma disfunção sexual. Exatamente. Homem também é uma pergunta que você comentou há uns minutos atrás,
mas a gente vai Ah, aprofundar nela. Homem também pode sentir dor na hora do sexo? sim, sim. Pode sentir dor na hora do sexo. E assim, a dispareunia, que muita gente pensa que é uma característica, que é uma alteração, que é uma disfunção voltada somente para o público feminino, também pode ser características, pode ser alterações de um homem. O homem também pode sentir dor na hora do ato sexual, seja ele como ativo ou passivo, se de alguma forma está gerando dor naquele corpo, alguma coisa de errado está acontecendo. E a dispareunia no homem não é tão comum, mas existe sim, tá? E é uma disfunção sexual e esse homem deve também procurar um profissional que possa fazer um levantamento, um estudo, uma análise sobre o que está acontecendo. Porque pode ser emocional, pode ser fisiológico, pode ser hormonal, pode ser orgânico, pode ser alterações com diversas origens. É. É, Gente, é muita coisa. muito, vamos lá. Falta de ereção é considerado disfunções sexuais? Também, e a maioria delas, dessa falta de ereção, é fator psicoemocional. É fator de origem na ansiedade, no estresse, num cansaço mental, né? Muita preocupação, atividades exercidas com muita responsabilidade, né? Tudo isso pesa sobre o psico desse homem que automaticamente reverbera fisiologicamente nesse corpo. Então, a origem da maioria dos casos, quase que 100% dos casos de disfunção erétil ou de ejaculação precoce, que a gente vai falar também sobre isso, tem origem em fatores psicoemocionais. A ansiedade, seja ela a origem que for, no trabalho, na família, um problema, o financeiro, relação, não importa. Gerou ansiedade no corpo, automaticamente cria-se uma condição para que esse homem, esse corpo, não corresponda com tanta potência do jeito que era para ser. O psicoemocional tem uma influência, assim, absurdamente forte na capacidade, na potência sexual do ser humano. E as mulheres ainda, a maioria ainda não aprenderam, né, a lidar com isso. Porque existem outras formas de você fazer sexo sem precisar de uma boa ereção. Isso Com toda nós, do certeza. Tantra, ensinamos isso ao casal, né? Que ele pode usar os 5 sentidos, pode usar a língua, o dedo, o próprio corpo, para Isso. fazer os dois sentirem prazer. Mas às vezes as mulheres não sabem disso. Muitas Tem, vezes. tem uma pergunta aqui da Ivete. A diabetes causa falta de ereção? Sim, Você sim, é quer uma falar? consequência. É uma consequência, um dos fatores que leva à falta de ereção também é de origem na diabetes. A diabetes tem uma influência direta na falta de ereção com o passar dos anos. A proporção que essa diabetes vai se comprometendo, vai aumentando os níveis, né? Dessas alterações no corpo da pessoa influencia diretamente essa potência sexual, porque mexe consideravelmente na redução da produção de testosterona. Então, é realmente uma relação direta. Quem tem diabetes tem uma relação direta com a falta de ereção. Então, sempre eu digo para os homens: vamos fazer educação física, alguma atividade, melhorar a alimentação, porque a alimentação envolve muito numa boa ereção. Porque a Sim, artéria que leva sangue para o pênis, se tiver algum comprometimento ali, vai ter dificuldade de ereção. com Então, toda vamos melhorar a certeza. alimentação. Esse excesso de gordura, né, no sangue é um dos principais fatores também que faz com que o fluxo sanguíneo
diminua, né, na região das artérias, na região esponjosa do pênis, e esse pênis não absorva uma quantidade suficiente para que se tenha uma ereção dinâmica. O homem, na média, para ele ter uma ereção, a gente precisa, na média, entre 70 e 80 ml de sangue. Quando você não atinge mais ou menos esse volume de sangue dentro do pênis, alguma coisa está acontecendo, porque só pelo emocional, pelo estímulo, pela excitação, pela a forma com que esses teus hormônios estão trabalhando, você naturalmente já levaria esses 70, 80 ml. Se não está indo, tem alguma coisa que está bloqueando, seja questões fisiológicas. A diabetes, consequentemente, leva mais gordura para esse fluxo sanguíneo e criam barreiras, evitando que esse sangue chegue numa quantidade suficiente para dar uma potência nessa ereção. Então, tem muitas atividades, muitos remédios, muita coisa que profissionais, né, que urologistas encaminham e digamos assim, recomendam para afinar o sangue, né, para que esse fluxo volte ao normal. Pois é, então, homens e mulheres que estão nos ouvindo, vamos cuidar da nossa alimentação. Não é só para ter um corpo bonito, né? Para fazer sexo durante muito tempo. Com toda certeza. Então, olha só, vamos lá. A próxima pergunta é: não consigo gozar no sexo com minha namorada. Repete, por favor. Eu estava lendo aqui a pergunta da Ivete novamente. Tá tudo bem. Não consigo gozar no sexo com a minha namorada. Então, isso normalmente está associado a uma disfunção sexual chamada disfunção retardada, ejaculação retardada. Isso tem proveniência também em questões emocionais e muitas dessas questões relacionadas ao uso compulsivo da pornografia. Isso gera um aumento de dopamina no nosso corpo, a dopamina que faz um viciado em pornografia, chega a um ponto que a influência pornográfica é tamanha em função de excessos de masturbação ou uma psicogenia muito voltada para essa pornografia, a influência desses vídeos, que você não ejacula. Ou você se torna um ejaculador precoce ou um ejaculador retardado, digamos assim. E é sério isso, né? Muitos homens, a maioria dos homens, tem uma disfunção que é a seguinte: muitos homens ejaculam sem gozar. Tá? Muitos homens acham que o simples fato de estar ejaculando já é um gozo, já é um orgasmo, e não é. Isso também é uma disfunção. Quando você realmente tem plenitude nesse teu gozo, você tem um orgasmo e ejacula na sequência. Mas muitos homens ejaculam sem o orgasmo. Isso é uma disfunção sexual que muitos homens têm e não sabem que tem. E deve ocorrer muita tristeza aí, né? Porque o sexo fica como vazio, fica um ato vazio. Nossa, que ruim. E o que é que acontece? Esse homem começa a procurar caminhos e meios e formas de estar sempre buscando um preenchimento na parte externa, né? Procurando viver experiências diferentes com pessoas diferentes, e esquece que a única pessoa que vai poder preencher esse vazio é ele mesmo. Exatamente. E a terapia tântrica, ela é uma massagem que ajuda muito nesse sentido, né? Exatamente. Nós realizamos um trabalho assim extraordinário,
Nós, terapeutas, somos pessoas que felizmente estamos no mundo e focado nessa questão. Porque quem se permite viver a experiência do Tantra aprende e entende que através do autoconhecimento e através do amor próprio, você pode ressignificar muitos conceitos na sua vida sobre sexualidade e sobre prazer. Infelizmente, por esse mundo patriarcal, nós somos muito mal educados, achando que o prazer está, no caso do homem, por exemplo, achando que o homem simplesmente tem prazer numa penetração. E aquilo que você falou, o Tantra nos ensina que o corpo inteiro é orgásmico. O Tantra nos ensina que a gente deve desgenitalizar o nosso prazer, tirar o foco da genitália, não deixar termos a convicção e a certeza de que pênis e vagina são os grandes protagonistas dessa história toda. Mas entender que eles são parte desse todo, porque o corpo inteiro é orgástico. Né? Então, quando a gente quebra esse padrão, quebra esse protagonismo e entende que o corpo pode vivenciar experiências lindas, até mesmo, por exemplo, o homem, como você citou, ter muito prazer sem ter ereção, com pênis flácido, o homem pode ter também uma carga orgástica, sensações incríveis, extremamente prazerosas, mas basta quebrar esse padrão. Então, o Tantra, o profissional terapeuta tântrico, ele vem com essa proposta de te levar a vivenciar novas experiências, a te reconectar com o teu sensível, com o teu sutil, com a tua vulnerabilidade, com o teu corpo, entender que ele é um ser vivo. Quando você se permite viver o orgasmo do corpo pelo corpo, sem nenhum tipo de influência externa, psicogênica, nossa, é uma experiência linda, total de ressignificação. Maravilhoso. É uma delícia. A Ivete quer que você repete a resposta. Parece que ela quer ela quer entender melhor. Ela tem uma dúvida sobre gozar e ejacular, né? Isso. Qual que é a diferença de ejacular e gozar, que ela achava que era a mesma coisa? Não é. Então, assim, quando você goza, por exemplo, um homem, ele pode ter orgasmos secos, não ejaculatórios. Então, quando o homem tem, por exemplo, essa experiência do orgasmo seco, ele não ejacula, mas tem uma carga orgástica incrível no corpo e é extremamente prazerosa, até muito mais prazerosa do que a ejaculação, porque quando você ejacula, você joga a energia fora, e quando você passa por um processo de ter orgasmos secos, você fica entendendo e sentindo essa energia fluindo pelo teu corpo, e quando você se permite essa experiência, aí você realmente sente o que é um prazer pleno. Então, ejacular é uma coisa, quando você, por exemplo, tem um orgasmo via uma masturbação ou uma penetração, você naturalmente ejacula, porque isso é fisiológico. É uma coisa. Mas muitos homens, vou repetir, muitos homens estão ejaculando e sem ter o orgasmo, tá? Muitos. Então, você ter um orgasmo é uma coisa, você ejacular é outra. São coisas diferentes. E só quem faz a massagem tântrica que sabe qual é a sensação, né? Sim. Não tem como descrever. Não você tem. Pode, com 1000 pessoas, as 1000 pessoas vai falar talvez as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas você só vai saber depois que sentir. Isso. A palavra de ordem é essa, Kátia, que você falou, sentir. O ser humano perdeu a capacidade de sentir. Ele não sente mais. Nós estamos anestesiados por toda essa vivência, por todo esse histórico de vida, de muitos traumas que nós absorvemos ao longo da vida no nosso corpo. Então, esse corpo está cheio de medo, esse corpo está cheio de couraças, esse corpo está madura,
sabe, que não permite que você sinta plenamente. Então, quando você arranca essas couraças da tua vida, através desse processo de imersão, de autoconhecimento, de entender o que é realmente o sentir, você abre, é como se você arrancasse a tua camisa, a tua armadura e abrisse o teu peito para o mundo para sentir simplesmente. E duas coisas estão ligadas. Quando você está cheio de couraças, você nem consegue transmitir e muito menos sentir a energia, o amor, a conexão da outra pessoa. É o que está acontecendo. Os seres humanos, infelizmente, estão anestesiados. A gente precisa quebrar esses padrões, esses paradigmas, essas regras que foram pré-estabelecidas aí por esse patriarcado, para nos livrarmos disso e voltarmos a sermos sensíveis, vulneráveis, sabe? E o sentir de uma maneira absolutamente plena e liberta e desperta também. Tem mais uma pergunta aqui. O que é considerado disfunções? Então, toda dificuldade que a pessoa tem de vivenciar o seu prazer de uma maneira plena. Se uma mulher, por exemplo, tem uma disfunção sexual chamada anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, ela pode ter uma relação, ela pode transar, ela pode ter todo tipo de experiência, mas ela não vai ter orgasmo. Se ela não tem orgasmo, e isso é distribuído de três maneiras, né? Tem a anorgasmia primária, secundária e terciária. Isso, como você falou lá no começo, pode ser uma disfunção que a pessoa já traga da infância, da adolescência, e a pessoa não sabe disso. Isso é uma anorgasmia primária, uma disfunção sexual primária. Então, são muitas as questões. O vaginismo, dor na hora da penetração, compulsão sexual exacerbada por sexo, você procura sexo de uma maneira assim louca e nunca vai te preencher totalmente. Isso é uma alteração também. Transtorno de excitação, pessoas que têm muita dificuldade de ficar excitado, isso está relacionado diretamente à libido, à produção hormonal, à tua contextualização psíquica, como você está emocionalmente. Quer dizer, qualquer tipo de alteração que bloqueie, que dificulte você ter prazer de uma maneira plena, fisiologicamente ou psicoemocional falando, é considerado uma disfunção sexual. Aí envolve a ejaculação precoce, a disfunção erétil, né? A dificuldade de ejacular na hora do sexo, né? Que aí causa, pode ser orgânica ou pode ser psicológica, e a maioria são psicológicas, né? A maioria são psicológicas. Sim, com certeza. Eu aqui recebo, Kati, eu recebo, por exemplo, homens de 23, 24, 25 anos que deveria estar com a sua potência sexual em alta, né, sem nenhum tipo de alteração, já com problemas sérios de disfunção erétil, de ejaculação precoce, de tanta influência psicogênica, de tanta influência pornográfica, de tanta ansiedade em querer viver e replicar uma experiência que ele assistiu ou ouviu falar de alguma forma, mas o corpo não responde, porque não é para ser vivido dessa forma. Então, quando você começa a tentar fazer coisas que você não consegue, você entra em um padrão de ansiedade também, e isso influencia diretamente a tua potência sexual. Aí um jovem de 20 anos que aí começa a replicar coisas que ele aprendeu numa pornografia, não vai dar certo, e aí o que acontece? Na próxima ele vai ficar com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu da primeira vez. Exatamente. Esse homem está mergulhado dentro de um propósito tão profundo que
naturalmente ele já perdeu o bom senso da coisa. Porque é tanta influência de uma pornografia, de uma psicogenia, porque o amigo disse para ele que fez e conseguiu, ele vai tentar também e não consegue, que ele entra num processo de depressão e angústia e causa muito problema. Aí ele começa a se retrair, ele começa a se anular, ele começa a não acreditar mais nele como um homem. E isso começa a atingir mais o psíquico, no sentido de baixar a estima desse homem. E aí, quando o homem está com baixa estima, somada a todos os fatores fisiológicos no qual ele já está acometido, aí a coisa fica ainda mais complexa, muito mais complicada. Por isso que esse tipo de situação, quando eu recebo, por exemplo, um homem que está com essa característica, eu tiro completamente a experiência do toque na genital, sabe? Para que esse corpo possa vivenciar outras experiências que quebrem esses padrões. A gente trabalha muito sério com relação à respiração, à meditação, à conexão, sabe, com o teu eu, com a tua sensibilidade, com a tua sutileza, quebrando esses padrões que estão nesse corpo. Quando a gente arranca isso e faz com que esse corpo vivencie novas experiências, aí você começa o processo de cura, de ressignificação desse prazer. E o que acontece? Muitos desses homens, hoje, que estão passando por esse tipo de situação, por esse motivo ou outros, estão tendo muitas dificuldades em se relacionarem com essa nova mulher que está chegando aí. A mulher sacerdotisa, a mulher empoderada, a mulher consciente dela, que sabe o que quer, que busca o prazer dela, sabe? Que já aprendeu que ela conecta com o corpo dela, com a vida dela, com a genitália dela, ela pode ter todos os prazeres do mundo e ela pode ensinar para esse homem como tocar nesse corpo. E o que é que está acontecendo? Muitos desses homens não aprenderam a lidar com essa mulher, essa nova mulher, a mulher da nova era, consciente de si mesma. Esse homem tem medo de se relacionar com essa mulher, porque ele aprendeu ao longo dessa história, desse patriarcado, que ele é o dominador, que a mulher é a submissa, que ele tem que estar por cima, que ele está coordenando, ele tem que estar, né, sempre numa situação de altivez. E hoje inverteu os papéis. Essa mulher está assumindo esse papel e esse homem não está sabendo lidar com essa nova mulher, infelizmente. E aí vem as agressões, vem o feminicídio aumentando, porque ele não sabe dialogar, a única resposta que ele tem, por pura ignorância, é a violência, e por aí vai. São muitos fatores e consequências desse homem que ainda não aprendeu a lidar, primeiro com ele, né? E depois com essa nova mulher. O Aldo, o que você falou, eu vivencio isso. Eu tô solteira, tô divorciada há 3 anos e eu conheço alguns jovens. Aí, você tem Instagram? Tenho. Aí eles me adicionam no Instagram e vê as minhas postagens. E alguns falam com todas as palavras: tenho medo de você. Tenho medo de você. Alguns falam com essas palavras. Quando a gente... Agora eu vou falar agora com você. Quando a gente aprende sobre a nossa sexualidade, né, conversa com outras pessoas, uma mulher sem ser uma sexóloga como eu, vou colocar uma jovem aí de 39 anos, sem ser sexóloga. Mas ela é uma mulher que busca conhecimento, busca a conhecer o próprio corpo, busca conhecer sobre as cobranças masculinas. O que vai acontecer? Ela vai ajudar esse homem, ela não vai criticar, ela não vai cobrar. Pelo contrário, quando a mulher sabe sobre a sexualidade dela, aí que o homem precisa agarrar mesmo, de fato. Porque essa mulher vai ajudar,
não vai te cobrar, não existe regras, ela vai ter toda a paciência, ela vai te ensinar, porque é isso que ela aprendeu, a ter amor e pensar com o coração, antes de pensar com a tesão, propriamente Isso. palavra dita. Exatamente. E esse homem tem que levantar as mãos para os céus e agradecer quando ele encontrar essa mulher consciente dela mesma. E deixar de ser bobo, deixar de ser besta e se livrar desse patriarcado e desse machismo doentio e se realmente mergulhar e conviver com essa mulher empoderada. Porque se você arranca esse machismo, esse homem duro, né, endurecido pela vida, e passa a estar vulnerável se relacionando com essa mulher empoderada, ela vai te ensinar muita coisa, sabe? E você aberto de coração, aprendendo o que ela tem a te dizer, você vai construir uma relação muito gostosa, extremamente prazerosa, de muita confiança, de muita troca, de muito afeto, sabe? De muito respeito. E é isso que esse empoderamento feminino nos traz e nos ensina. É isso que a gente tem que aprender. E não ficar simplesmente amedrontado com essa nova mulher que está surgindo. A gente tem que estar do lado delas, aliado a elas, submisso a elas, né? Para aprendermos a sermos seres humanos e homens cada vez mais sensíveis e mais vulneráveis a tudo isso. Quanto é gostoso uma relação dessa forma. Com certeza. E quanto mais as mulheres conhecem sobre a sexualidade, mais seletiva ela fica. Ela sabe quem é que toca no corpo dela, como que toca. Quando eu olho para um homem, eu sei como ele é. Eu aprendi isso com as minhas experiências de vida e com o meu trabalho. Uhum. Hoje, eu olhando para o homem, eu sei se vai dar certo ou não. Na conversa do WhatsApp, eu sei se eu atendo ou não. Pela forma que fala. Então, eu escolho quem eu atendo. Né? O meu trabalho é muito sério. Eu levo com muita seriedade. Né? Então, a gente tá aí para ensinar vocês, não para criticar. Né? Exatamente. E a minha palavra que foi dita, e vou continuar dizendo, diretamente para esse homem que ainda não entendeu isso, né? Que acha que viver esse machismo, essa postura patriarcal, vai continuar por muito tempo. Olha, não vai, tá? Porque as mulheres cada vez mais estão se unindo, estão buscando, estão conscientes de si mesmas, sabendo que elas têm todo o direito do mundo de ter orgasmos, de ter prazer, e elas vão em busca disso, seja com um companheiro, sejam sozinhas, mas elas estão conscientes. E é isso que a gente tem que estar ligado, né? Preso a essa nova verdade, a essa nova mulher que já surgiu, ela não está surgindo, ela já surgiu. Quantas e quantas e quantas mulheres empoderadas estão se reunindo por aí, nesse momento, em grupos, né? Em fazendas, em sítios, em locais, em atividades coletivas, mulheres buscando o seu sagrado feminino, mulheres se conectando, mulheres praticando pompoarismo, mulheres entendendo da força, né, da lua influenciando essa mulher, né? São 4 fases durante o mês, e a mulher que está se tornando sensível, estar conectada a essa energia da natureza, a força da lua, entendendo a força da menstruação, né? E se conectando a esse sangue sagrado, essa visão está se modificando. Muitas mulheres que antes sentiam nojo do próprio sangue, hoje estão conectadas a esse sangue, como entendendo que é um momento de sacralidade, né? De autoconhecimento, de conexão com a natureza divina que existe cada um dentro delas.
Então é isso. E nós homens temos que entender isso e vivenciar isso também, porque nós temos dentro de nós o nosso lado feminino. E toda vez que eu honro, toda vez que eu reverencio uma mulher, eu estou reverenciando e honrando o meu feminino. E eu cresço com um homem exatamente agindo dessa forma. Não é isso? Exatamente. Falou muito bonito. Não tem mais perguntas, mas eu quero acrescentar algo. Quando, quando o homem ou a mulher tem a autoestima baixa, por causa de algum problema relacionado à sexualidade, né? Isso afeta o mundo pessoal e o mundo do trabalho dele. Afeta a empresa, como ele lidar com as pessoas na empresa, como ele lidar com as concorrências. Isso afeta muito. Principalmente ele com ele mesmo, né? Então, pessoas que estão nos ouvindo, essa live vai ficar salva, pessoas que vão ouvir. Cuidem da sua sexualidade. E a sexualidade é a forma que nós transmitimos para o mundo, né? E o sexo é uma delas. Isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? E Então, agradecer as pessoas que estiveram com a gente. Agradecer a todos, né? Muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer enorme compartilhar e trocar ideias com você e falar um pouquinho no sentido de dizer que é necessário, sim, essa conexão, essa experiência, esse novo despertar, né? De nós homens, de todos nós, porque a sexualidade ampliando essa visão, não é somente sexo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de amor próprio, a gente fala de atitude, a gente fala de postura, a gente fala de comportamento, a relação com o próximo, a relação com nós mesmos. Sexualidade é a construção de tudo isso. Sexo é uma das etapas, é uma das partes que compõem tudo isso. É gostoso, é muito bacana, mas quando esse sexo é construído de uma maneira saudável, bacana, né? Aí realmente é muito valoroso, né, essa energia sexual que a gente pode canalizar para outras coisas. A gente pode pegar essa energia sexual e canalizar para o trabalho, para a família, para o lazer, para a atividade física, sabe? É tudo uma energia, é tudo vida. Então, é isso. Era só um recadinho final. E agradecer mais uma vez pelo convite, Kátia. Estamos aqui à disposição. Eu agradeço também. Agora, não podemos esquecer de responder a última pergunta da Ivete. Sim, vamos lá. O que você aconselharia para a mulher que tem dificuldades de atingir o êxtase na relação? Então, Ivete, tem que ver a origem dessa dificuldade. Se essa origem está ligada a fatores psicoemocionais, tem que ver o histórico da tua vida, tem que ver o quanto você está ligado às tuas crenças, tem que ver o quanto você está ligado aos teus dogmas, tem que ver o quanto você foi ligada à criação repressora que você teve, as crenças religiosas, todos esses contextos que a gente absorve ao longo da vida ficam impregnados aí no teu subconsciente, reverberando quem você é hoje. E as tuas dificuldades é consequência de todas essas informações que você absorveu. Então você tem que procurar uma profissional, relatar tudo isso, se houve traumas, se houve abuso, se em algum momento da tua vida você passou por algum abuso, um simples toque indesejado já é um abuso, um estupro, uma situação constrangedora, um ente familiar, qualquer coisa que aconteceu que está caracterizado como trauma, pode estar influenciando nessa tua dificuldade de vivenciar a tua sexualidade e o teu orgasmo. Você tem que encontrar um caminho e se livrar desses bloqueios e libertar-se
para que esse orgasmo flua naturalmente. Lembrando, orgasmo são atividades neuromusculares, são ações reflexas. Então, tudo começa aqui. O corpo é a extensão do que você vai sentir primeiro aqui, tá bom? Por isso que o psicoemocional tem que estar extremamente equilibrado. Né, Kátia? Ai, exatamente. Obrigada, Ivete, pelas perguntas. Obrigado, Ivete. Agradeço você, Aldo, pelas essas respostas maravilhosas. Eu acredito que ajudou muita gente aqui. Tomara que tenha contribuído, né? Eu estou aqui sempre, conte comigo sempre, tá bom? Obrigada, e eu digo a mesma coisa. Pode contar Então, comigo. Tá joia. Então, gratidão. Até a próxima. Até breve. Eu estarei em Fortaleza esse ano ainda, hein? Pronto. Se vai em Fortaleza, passa por Teresina. Sim. Teresina. É Teresina, não é? De onde que eu tirei Fortaleza? Então, é Teresina. É Teresina. Tá na minha listinha ali. Teresina. Tá. Eu vou aí esse ano ainda, viu? Será muito bem-vinda. Obrigada, Aldo. Então, gente, gratidão a todos. Até a próxima live. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.